Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Gênesis Talk. Hoje estou aqui Double Lamed, Gimel, Salve! e hoje a gente vai conversar sobre spoiler, o problema do spoiler. E sobre ocultismo, gnose. A gnose. E assim, já contando o contexto, né? Esse assunto ele surgiu no nosso grupo do Discord, né? Recentemente o grupo começou a ficar cada vez mais animado, então tá surgindo várias discussões, vários assuntos, apesar de ainda ser um grupo muito pequeno. E surgiu esse tema do spoiler, até porque a gente vive falando contra essa cultura do spoiler, essa cultura do medo do spoiler. E surgiram algumas objeções, né? Alguns argumentos ali. E a gente, né, entrou um pouco nisso, mas a gente percebeu que merecia o vídeo. E que merecia a gente até trazer algumas relações que apareceram ali, né? Principalmente essa, que é a relação que surgiu ali no grupo, por exemplo, do ocultismo, do segredo iniciático, e que relação isso teria se tem com o spoiler, né? E com, enfim, o segredo da narrativa, o plot twist, por aí vai. Então, aqui no canal a gente está sempre falando do cinema como uma câmera iniciática, né? Vários filmes com intento mágico. A gente é um canal de cultura pop e de magia, porque a nossa definição de magia, a gente vai ler um texto que vai dizer isso também. A definição suprema de magia, a arte de transformar consciências e dessa forma transformar o mundo, certo? Então, por isso que toda arte é, de certa forma, a arte, a magia. E especialmente a cultura pop, que é a nossa mitologia moderna. E aí, dentro desse tema de o cinema como uma câmera iniciática, surgiu essa coisa de... Peraí, você contar o spoiler não seria o equivalente a revelar um mistério iniciático, então? Foi essa analogia que surgiu. Uhum. E embora ela não seja muito óbvia, né? Não é todo mundo que vê o nosso canal que vai pensar algo assim. Eu acho que é interessante entrar nessa analogia pra gente falar dessa coisa da cultura de spoiler, de eu preciso ter a experiência, juntar com o ocultismo, dá pra ter uma reflexão muito interessante, né? Bom, acho que a gente pode começar falando sobre por que existia o mistério iniciático na antiguidade, né? Os mistérios de Eleusis, as ordens mágicas, né? Primeira coisa que me faz pensar esse assunto essa relação com os mistérios antigos e principalmente de ordens e ritos secretos, a primeira coisa que me surge é que existia uma função prática e não era conservar a experiência. Essa é uma noção que surge recentemente. A gente vai até conversar mais sobre isso, mas mais aprofundadamente daqui a pouco, acredito. Mas a função prática ela é muito óbvia e ela já foi muito discutida. Sempre foi necessário, principalmente em alguns momentos de crise, principalmente, e na verdade, essa cultura dos ritos secretos surge em momentos de crise, por exemplo, ordens iniciáticas com teor gnóstico, surgem em contextos em que era necessário ocultar que você tinha uma doutrina gnóstica. Porque senão você teria seus livros queimados, talvez até os seus integrantes. E na antiguidade existiram outras situações assim. Sempre foi necessário um certo sigilo, ou até mesmo o completo segredo, dependendo de que crise a gente está falando. Mesmo se a gente fala de mito órfico, os mito órficos são, para muitas pessoas, perversões terríveis da religião grega. Então, mesmo esses mistérios órficos, primeiro, a gente está falando de linguagens herméticas que seriam compreendidas com a iniciação, não necessariamente histórias secretas. Mas sim, um certo sigilo existia, porque desde então a gente já estava falando de transgressões. Então, essa noção do mistério de uma iniciação ser pela experiência da surpresa, ela é muito duvidosa, porque a gente tem muito mais justificativas lógicas de por que o mistério se manteve na história dessas ordens, relacionados a outras funções que não passam em nenhum momento pela ideia de conservar uma experiência, até porque a gente vai ver como
quando a gente fala de gnose, de obtenção de um conhecimento, de uma revelação, longe de a surpresa ser um elemento fundamental para aquilo transformar o ser. Não é o que acontece. Mas ainda, considerando que talvez o elemento de surpresa fosse algo importante naquela época, porque o que rolava mesmo, naquela época, não tem como ter certeza. Mas o que acontece é que hoje, as ordens mágicas de hoje, elas estão completamente abertas, não existe mais mistério. A iniciação, por exemplo, maçonaria. Eu sei que tem toda uma mística em volta da maçonaria, mas a verdade é que, se alguém tiver interesse de saber tudo que rola lá, todos os rituais, encontra na internet ou em livros, né? Só precisa ter a Vontade. obstinação suficiente de procurar tudo. Acho que nem obstinação é necessária, só precisa ter vontade, né? Eu acho que tem um cara de um canal budista que ele é maçom, e ele tem uns livros detalhando todos os rituais, e não é coisa nova. Não é novidade. Isso é uma coisa que quem quiser acha. É simples assim. E aí, falando da história do ocultismo moderno, por exemplo, a Madame Blavatsky foi uma pioneira, por exemplo, em estourar o mistério das ordens iniciáticas, né? Então ela tem a série de livros lá, o Isis sem véu. Isis sem véu. E, tipo, tinha os mistérios de Isis também. Então, é tudo sobre revelar mistérios que antes estavam escondidos para o público geral. E era uma coisa de proteção e de realmente uma espécie de um... Era algo para poucos. Isso tem algo a ver com o desenvolvimento da história mesmo. Nessa época em que a gente vive, Deus escolheu se revelar para todos. É uma graça divina mesmo. Quando você está vendo um filme, uma série, Deus está se revelando ali. É isso que a gente fala sempre no canal, né? Para o público geral. Porém, em contrapartida, a maioria das pessoas não tem essa gnose, não tem esse conhecimento. Mas, enfim, essa abertura dos mistérios faz parte da revelação da nossa época. O Crowley, por exemplo, em Magic Sem Lágrimas, ele diz que o mistério é inimigo da verdade. É interessante isso vir do Crowley, né? Porque boa parte da missão dele na Terra foi desinstituir as últimas ordens que mantinham rituais secretos, né? Ele dissolveu magicamente, destruiu magicamente a Golden Dawn, revelando os segredos, os ritos dela. Então, e nisso ele já estava prenunciando o Aion que ele estaria trazendo, né? Essa mudança no cenário da magia e dos mistérios, né? Então, e quando ele faz isso, aí a gente pode falar, isso já foi importante, mesmo que tenha sido. É discutível do que se tratava esse mistério, mas mesmo que fosse, deixou de ser. Essa quebra aconteceu. Essa disseminação total aconteceu. Então, que mistério a gente está falando? O mistério que você encontra no PDF? Calma lá. É interessante que essas ordens elas foram todas expostas e a exposição meio que matou elas. Por exemplo, a Golden Dawn ela nem existe mais, né? A exposição que o Crowley fez destruiu a ordem internamente e hoje nenhuma ordem é levada a sério, né? Eu não duvido aparecer alguém dizer, não, mas ainda existe uma Golden Dawn. Beleza, vai lá, se inscreve, vai. Aí você vai virar o Frater Perdurabo. E é interessante, né? Porque as ordens se esvaziaram totalmente. E tem um livro que é o Nossos Deuses São Super-Heróis, que ele detalha como o conhecimento que estava nas ordens iniciáticas, que estava no Oriente, ele vazou para dentro da cultura pop. Então, houve isso e aconteceu que agora, quando a gente fala de cultura pop, a gente está falando disso, dos segredos do Oriente sendo revelados de uma forma que quem tem olhos vai ver, mas está de certa forma criptografada. Acho que o termo correto é estenografado, né? Que é quando está codificado, mas não de forma óbvia. Você não vê que é um código. Parece que é uma coisa e é mais do que aquilo, né? Interessante. Muitas vezes esse modelo de criptografia tá fazendo efeito até contra o próprio autor. Que isso que é o interessante. A gente tá falando de uma revelação de um ser vivo
de muitas faces que até mesmo se manifesta contra a vontade de algumas mãos, de alguns artistas, né? A arte negando o próprio autor. E vários autores relatam isso, né? Parecia que os meus personagens estavam renegando o que eu queria fazer com eles e tal. Uma revelação divina mesmo, através da cultura pop. E falando de magia ainda, porque é relevante para a coisa do spoiler. Tem um texto do capitão aqui do canal, o mestre Aleph Hofer, que se chama Estado de Gnose e Gnosticismo. Que ele comenta essa, digamos, trend, acho que dá até para chamar de trend, em tempos de TikTok. Total. Que é do estado de gnose, que seria um estado de magia moderna, isso. Mais especificamente de magia do caos, até. Onde você teria que entrar num estado que seria próprio para você realizar um ato mágico, né? E foi chamado de estado de gnose. E ele pode ser desencadeado de diversas formas, né? O cara pode, né, usar drogas. Existe o método drogas, existe o método exaustão e existe o mais famigerado, o método bronha. Por exemplo, o Grant Morrison. Ele é um praticante de magia do caos. Tem essa infame história que o quadrinho dele, Os Invisíveis, estava para ser cancelado. E aí ele pediu, numa edição, que quem gostasse do quadrinho batesse uma pensando no sigilo. Uhum. E deu certo. O negócio, não sei o que aconteceu na indústria, mas não cancelaram Os Invisíveis e chegou até o final, né? Mas enfim, assim é a magia do caos. A eficácia é questionável, mas a questão é: se reduz o que é gnose a um estado que, na verdade, não pode ser chamado de gnose. É um estado alterado de consciência, de curta duração, digamos que é um acesso ao inconsciente. É o que é dito sobre isso, né? Mas reduz a gnose a isso. E a gnose não tem nada a ver com isso, porque a gnose tem a ver justamente com saber de algo. Um conhecimento que transforma a pessoa, como a gente disse, né, nesse texto que ele disse. A instrumentalização da gnose, tô lendo aqui, né? A instrumentalização da gnose e sua redução a um estado faz com que a mesma deixe de ser essencial para ser útil. Permite que pessoas entrem e saiam desses supostos transes, sem verdadeira iluminação e, mais importante, sem nenhuma mudança verdadeira no mundo e nas consciências. Definição máxima de magia. Sim? Então, como isso se relaciona com a cultura pop que a gente estava falando aqui? Essa busca pelo estado de gnose, ela é uma busca por uma experiência fantástica, incrível, né? Tipo, uau, eu fiz isso, minha magia, e aconteceu tal coisa na realidade. Ela busca uma satisfação de certo modo, é um impulso interessante de querer buscar o fantástico. Mas, na verdade, é importante ver que a ideia do estado de gnose é literalmente transformar uma experiência curta, tipo, uau, nossa, minha mente ficou em branco por um momento, uma puras coisa mais sensorial do que tudo, e transformar isso e dar um nome de gnose, né? E transformar isso em algo, dar um nome muito maior do que o que de fato é a coisa, né? Uhum. Então, é um aumento gigantesco, não de todo o processo, mas especificamente dessa sensação ou dessa experiência de esvaziamento mental curto que tá longe de ser a definição, né? Como você falou. Então, a gnose, ela é realmente você saber e a partir de um conhecimento mesmo, que gnose é conhecimento, você ter uma transformação real no seu ser e não algo de momento que pode afetar a realidade, mas não essencialmente. Gnose tem a ver com essência. E aí é muito interessante porque a gente pode traçar um paralelo muito direto a esse estado de gnose curto, rápido, que seria um momento mágico, né? Que poderia ter efeitos ou não na mente, que é o que os magistas buscam, com, por exemplo, uma revelação de alguma obra, um plot twist que você não estava esperando e você fica tipo, uau! Que é o que muitas pessoas... Que é o que as pessoas estão buscando, na verdade. Quando se fala de spoiler. Não pode contar porque vai arruinar a minha experiência. Nossa, mano, essa é a frase mais do consumer
mão vazia que existe, né? A gente precisava discutir mão vazia aqui, inclusive. Sim, e é muito interessante essa relação, né, que surgiu, porque a magia do caos atualmente, ela é o consumer de magia. É não à toa, né? O magista hoje, ele é um colecionador de PDF, mano. Então, cara, é exatamente isso que acontece. É uma redução da coisa a uma experiência forte emocionalmente, mas sem substância, certo? Agora, saindo do ocultismo formal, digamos assim, entrando na cultura pop. Pra nós continua sendo ocultismo, né? Mas, não... É interessante, né? Porque a palavra ocultismo começa a perder a força porque... Deixa de ser oculto. As coisas... O quão oculto está, né? Quando os caras estão postando os próprios rituais em vídeo, né? Agora, o novo ocultismo é a cultura pop mesmo. Porque é revelado, mas de forma oculta. O que é a linguagem hermética, senão uma forma de dizer uma coisa dizendo outra nas entrelinhas ou através daquele símbolo, né? Existem, por exemplo, poesias, histórias que têm elementos que são tipo alegorias a alguma doutrina, que oculta essa doutrina. Então, você tem até mesmo livros do Eliphas Levi, que tinha segredos que só o iniciado poderia reorganizar, ele colocou coisas fora de ordem, uns negócios assim. E da mesma forma, não exatamente da mesma forma, de uma outra forma, mas a gente consegue comparar com essa forma de criptografia, que era uma palavra que você tinha falado? Estegenografia. Acho que eu falei errado. Então, corrigindo, estegenografia. Que também oculta, só que de uma forma, ao mesmo tempo, só quem tem olhos para ver verá, e ao mesmo tempo é muito acessível, né? Acessível a todos. Todos podem, se dispostos, comungar dessa forma de ver as coisas, né? Então... no caso da cultura pop, às vezes tem um fenômeno, muitas vezes, talvez a maioria, um fenômeno ainda mais interessante, que é a mensagem é oculta só porque você acha que é ficção. Verdade. Por exemplo, você vê o último filme do Freddy Krueger. Mano, aquilo lá é explícito. Você só precisa pegar e falar, então, tá vendo esse filme? É tudo verdade. E aí já é uma puta gnose, tá ligado? Porque lá você tem, por exemplo, brinquedos como uma espécie de animal totem, né? Que protege o usuário. Um item que, através do seu uso, justamente artístico, ou seja, ritualístico, ele ganha atributos amaldiçoados ou abençoados, dependendo do uso. No caso ali, um item que canaliza o Freddy Krueger, né? Que são as garras dele, causando uns efeitos bizarros, assim. Então, vários conceitos da própria magia e até maiores, né? Lhe conectando com... Enfim, mano. Aí eu já vou estar falando do filme. Mas é isso. É muito foda você falar isso, porque eu tô pensando em termos de criptografia, mas quase sempre a cultura pop é explícita. E só a visão a separação real e ficção que realmente separa a gente da mensagem nada oculta que tá ali. Por isso que fica ainda mais engraçado falar de ocultismo. Porque não tem esse ocultismo, amém, morrerá, né? Todo olho tem que ver. E aí tem um texto que eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do estado de gnose e gnosticismo também. E vou deixar o link desse aqui, que é um texto chamado O Spoiler, uma regra que nunca deve ser quebrada. No final desse texto, tem uma frase do Pacome. Que se escreve pra comer, mas não é pra comer, é Pacome. É um francês, né? Isso. Porra, olha o nome do cara. O nome do filho da puta. Mano, é um cara muito foda, que tem uns textos muito fodas. E ele fez um comentário sobre essa coisa da cultura do spoiler, né? O texto coloca aqui muito brevemente, ele fala, abre aspas, focar no elemento de desfecho é ser puramente passivo. E parar no spoiler é péssimo. Existem 1500 outras maneiras de ler uma história. O verdadeiro mistério da ficção
é que ela fala conosco, fecha aspas. Ou seja, é por isso que no canal a gente sempre fala que uma obra, ela não se esgota quando você vê uma vez. É insana a ideia de que se você souber o que vai acontecer, você não precisa ler. Ou então que você perdeu algo de crucial da história. O que não é verdade. Se não. Cara, é algo que eu tô mais ansioso pra comentar. Os exemplos práticos do dia a dia de todo mundo de como não faz sentido a ideia do spoiler, a não ser na visão do hype. Porque, porra, se fosse assim, você não reassistia nada que você gosta. E não é assim. Todo mundo tinha, pelo menos quando criança, né? Vai saber, né? Mas pelo menos criança, eu tenho certeza. Alguma coisa que se deixasse assistia 5 vezes por dia. Deixava rodando lá e assistia de novo. Não tinha essa. Então, você sabe o final. Você sabe a reviravolta. Perdeu o valor aquilo? Não, você fica ansioso pra aquela hora chegar. Então, mano, é conversa, cara. É uma modinha mesmo. Um negócio estranho. E que ganha um peso, de fato, e parece ter uma importância por causa desse fenômeno coletivo. O coletivo tem influência. Uma influência avassaladora nas pessoas. Por isso que é necessário esse movimento que, inclusive, o Pacom faz perfeitamente. De nadar contra a maré. De falar, aqui tem uma coisa necessária de se olhar, mas tem que se olhar corretamente. Mano, o Pacom, ele tem um texto sobre Lost. Inclusive, a gente se baseou num livro do Pacom para fazer um vídeo nosso que é só um ponto de exclamação, assim. Que é um vídeo sobre Lost, mostrando várias coisas muito curiosas da série. E o Pacom falou, quando você está assistindo Lost, você está para a série assim como os personagens estão para a ilha. Quem assistiu sabe que a ilha está o tempo inteiro mandando sinais para eles. De mensagens e tal. Eles estão em um diálogo com a ilha, basicamente. Especialmente o Loki, que é o personagem mais foda da série. Quando você está assistindo Lost, é a mesma coisa. Ele fala isso com todas as letras. Você está recebendo mensagens da série. Isso é extremamente foda, né? E aí você estava falando de exemplos práticos, né? E você falou essa coisa de ver muitas vezes. Realmente, principalmente criança, né? Que tem uma pureza maior. Pega e assiste uma coisa, nossa, todo dia, né? Tava vendo o desenhista do One Punch Man, que é o Murata, Yusuke Murata. No mangá dele lá, Ice Shield, numa nota ele comenta que quando ele era criança ele via Indiana Jones todo santo dia. Quando ele cresceu ele até ficou, puta, mano, não vou nem mais comprar DVD pra não fazer isso de novo, porque é muita perda de tempo, né? Segundo ele, nas palavras dele. Mas isso é foda, mano. O cara assistia todo santo dia. O Osamu Tezuka, ele disse ter assistido o filme do Bambi 80 vezes. Nossa. Eu perdi a conta de quantas vezes assisti alguns filmes, incluindo A Lenda dos Guardiões, que é um filme de animação do Zack Snyder. Então, tipo assim, eu vi de novo depois de adulto e falei, nossa, esse filme realmente é muito bom. E eu sabia tudo o final. Então, tipo, cara, tem muitos exemplos disso. E de criança, mas a gente traz pra cá. A gente tava conversando isso com o mestre, né? E ele chegou a comentar, por exemplo, do episódio da morte do Jaspion. Ou do Kamen Rider Black, né? Era o Giban ou era o Jaspion? Era o Giban. Eu troquei, né? Era o Giban. Então, que tem a morte do personagem e o episódio se chama Morte de Giban. E aí, quer dizer, aí você vai fazer assim, putz, agora estragou minha experiência. Mano, não existia isso. Dragon Ball. Nossa. Você tá no meio de um torneio, o episódio chama. Não sei quem. A morte de Frieza. Caramba, mas será que vai acontecer isso mesmo? Aí morre mesmo. Aí, tipo, foda-se, tá ligado? Não existia mesmo essa ideia. Essa ideia é absurda. Na verdade, era pra ser o contrário. Você vê um episódio e acaba. No episódio seguinte, a morte de não sei o quê. Caralho, agora eu tenho que ver isso. Ou então, mano, esses dias aí a gente tava reassistindo juntos aqui alguns episódios de... Reassistir não, eu não tinha visto. Mas outros já tinham visto. Não, na verdade só eu tinha visto. Só você tinha visto, verdade. Só você tinha chegado nessa parte. E, mano, eu tava lá, mano, putz, segurando o choro assim, a cena foda pra caralho. Primeira vez vendo. One Piece, galera. One Piece não tem como. E o cara que já tinha visto, você falou que viu quantas vezes? Umas 7. Mano, é que o One Piece eu tô sempre revendo várias cenas. Uhum. Muitas cenas
icônicas, e tem cenas icônicas de baseada no One Piece. Eu tô sempre revendo no YouTube e tal. Então, mano, eu vi, mano, por baixo 7, mano. Por baixo 7 vezes eu vi essa cena. O flashback da Robin. Então, e aí, porra, o cara tava lá também, assim... Nossa, mano, isso aqui é muito bom, cara. É que ninguém tava olhando pra cara um do outro, né? Mas é real que tava esbugalhado com o flashback da Robin. E é isso, mano. Tipo, uma pessoa pode te contar em detalhes o flashback. Você vai assistir, a hora que você escutar o "Você é minha mamãe", você não vai tancar, tá ligado? É verdade. Não tem essa de estragou a experiência. Se você vê 1000 vezes, você vai chorar 1001 vezes. É. E não é o único flashback triste de One Piece. One Piece inteiro. Mano, só nesse arco que tem isso da Robin, um pouco antes você tem a briga do Luffy com o Usopp, que já te deixa no chão. Um pouco depois você vai ter a despedida do Going Merry, que também não tem como sobreviver a esse episódio, tá ligado? Mesmo que você tenha visto 700 vezes. Então... Mano, eu vi essa cena com um amigo que é muito fã de One Piece e eu sempre resisti a assistir One Piece. E eu vi essa cena da despedida do barco, eu não tinha visto One Piece, cara. E eu fiquei, caraca, isso é muito emocionante, mano. E eu não sabia o peso. Então, assim, mesmo sem saber a história, o negócio é impressionante. E quem sabe, até ali não viu a cena ainda, é marcante. E quem já viu um monte de vezes, ainda é marcante. Não tem essa, cara. E, inclusive, o sentido da palavra spoiler vale a pena ser puxado, né, mano? Spoil de, tipo, destruir, estragado. de estragar, mano. Então, quer dizer, o que você tá estragando? O termo, o peso da palavra, ela evoca essa reação, né? Na verdade, eu diria tranquilamente que a forma de avaliar se um filme é bom é se você teria vontade de ver ele de novo. Se tem um filme, nossa, espetacular, mas eu não veria de novo. Então é uma bosta. Ou então a pessoa conta uma história pra você. E a pessoa tá empolgada com o negócio, ela tá contando como aconteceu, assim. Você fica, nossa, eu tenho que ver isso aí. Esse cara gostou muito. Ou então a pessoa conta uma história, não necessariamente tão empolgada, mas você fica, nossa, essa história é muito interessante, eu tenho que ver. Você atesta a qualidade de uma coisa. Então é o contrário. Eu tava comentando antes, né? Pô, só como essa coisa de estragar a experiência, pô, é só se você... A única coisa que você interage na obra é a parte mais superficial possível dela. É só assim pra você levar em conta isso. Essa visão de se soube a história, estragou. Só se a sua interação com a obra é tão superficial que, de fato, não receba o spoiler, cara. Porque se é só isso que você aproveita, então, mano, fazer o quê, né? É triste. Mas eu acho que a maioria das pessoas é só um feitiço, uma ilusão, uma cortina ali que surge dessa demanda artificial até. Tão artificial que, apesar de ter surgido em fandoms, ela é meio estimulada agora pelos grandes meios, né? Marvel, atores, ficam fazendo campanha anti-spoiler e tal. Porra, mano. Por causa dessa demanda do público que não deveria ser alimentada, né? Essa ideia de... Mano, tanto que trailer dá vontade de ver o filme e trailer é uma coleção das melhores partes do filme. Então... Tem uma parte nesse texto bem interessante que ele fala assim: o que mais nos preocupa é, em última análise, haver algo para dar spoiler e não o próprio spoiler. Essa frase é interessante porque a coisa do... Existe quase que um terror de spoiler. Tem até acho que tinha um sketch do Porta dos Fundos zoando isso. Parafernália. Deve ter do Porta dos Fundos também, porque é muito pop esse assunto, né? É que tipo, o bandido vem assaltar. Ah, você não vai dar o celular? Vou contar o final de tal série. Aí, não, pelo amor de Deus. Esse é do Porta dos Fundos mesmo. Eu tava vendo do Parafernália com o El, mano. Que é os malucos, tipo, se chantageando. Se você não virar meu escravo, eu vou te contar os spoilers de tal série. Aí o cara, não, mano, para com isso. Não, fulano morre, fulano atropela ciclano. Ele, não, tá bom, tudo. Aí, mano, depois o jogo vira porque ele sabia os spoilers de Game of Thrones. Aí ele tinha uma carta. E aí, mano, 2 retardados, cara. Brigando porque não quer saber o que aconteceu. Porque senão ele não vai querer assistir.
O maluco vende a irmã, vende o que... Mano, ele tava literalmente negociando a própria irmã pra não receber spoiler, mano. Então, e isso tem graça porque existe um exagero. A comédia é isso, ela toca na ferida, né? Existe um exagero na coisa do spoiler. As pessoas têm uma aversão. Mano, a gente não precisa ir longe. Teve vídeo do maluco chorando porque recebeu spoiler de um filme do Homem-Aranha. Porque estragou a minha experiência, cara. Que filho da puta me contou o final. Porra, mano. É difícil imaginar uma coisa mais patética que isso. Conseguiu ser mais patético do que o carinha chorando com o trailer do novo Star Wars lá. Que o vídeo ficou famoso. Tem esse texto, ele também comenta que existe aplicativos, uma espécie de firewall contra spoiler. Nossa, imagina, eu nem sabia disso. Então, Só soube pelo texto mesmo. tipo, pra bloquear no seu feed possíveis spoilers. Atestado máximo de baitolice, né? De frobo. Imagina você instalar uma extensão, sei lá, no seu navegador pra bloquear possíveis spoilers. E aí, voltando àquela frase, né? Ela diz, o medo da pessoa não é do spoiler em si, mas de haver algo pra ser spoilado. Porque a pessoa, ela tem a impressão assim que, cara, se me contarem o que vai acontecer, então eu vou perder a única oportunidade que eu terei de ver isso sem saber o que vai acontecer. É uma coisa insubstituível, tá ligado? E é, novamente, uma ênfase nessa experiência de uau! Nessa coisa breve que é o saber pela primeira vez, que não tem, na prática, peso nenhum em comparação com tudo de importante de uma obra. E isso se prova com qualquer exemplo, com qualquer filme foda, que baseado em plot twist, a pessoa pode falar, não, realmente, mas se você entregar o plot, ok, eu acho justo. Vamos conservar essa tal experiência do cara quando o filme é muito, muito em cima daquele plot twist. Mas ainda assim, a pessoa assiste o filme, recebe a experiência, uau! E vai lá e assiste de novo, porque é muito da hora, e fica ansioso pela cena da reviravolta. Então, mano, muitos exemplos, é muito abundante de exemplos, na verdade, porque realmente qualquer coisa vai ser exemplo. Eu diria também que a melhor forma de definir um filme clássico, o clássico todo mundo sabe, é um filme atemporal. Por que é atemporal? Porque o tempo não tira o quanto aquilo é bom, aquilo que realmente conversa com a alma do ser humano. Ou seja, não importa, mano. Se você souber, você vai ler de novo. O negócio não se esgota, é eterno. Isso que é um clássico, né? Não, imagina você falar pra alguma pessoa na época das mitologias, em que as histórias, apesar de terem reviravoltas, eram contadas repetidamente. A pessoa ouvia aquela história por 40, 50 anos, a mesma história. E todas as vezes ela gostaria da história, senão não se tornariam esses mitos que representam um povo. Imagina você discutir spoiler nesse contexto. Não faz o menor sentido. Então, realmente, o spoiler só pode conviver nesse clima de consumo. Porque se a coisa se torna uma mitologia que precisa ser contada, que precisamos falar sobre ela, porque ela é um mito, ela é um mito incrível que a gente tem para conversar e para falar sobre tudo que ela pode simbolizar pra gente e sobre o incrível do que aconteceu. Você precisa tirar toda essa sacralidade da coisa, falar que é uma obra de consumo, que você vai ter uma experiência uau e depois ir pra próxima coisa. É só assim pra você dar importância pra uma coisa como spoiler. Por exemplo, aquele filme do Homem-Aranha lá, eu nem sei se é De Volta pra Casa, Sem Volta pra Casa. Que tem, né? O De Volta, o Sem Volta, uns nomes criativos, ó. De novo na casa. Preso na casa. Sem casa. Homem-Aranha é morador de rua. Homem-Aranha sem casa, entenda o que aconteceu. Homem-Aranha vivendo de aluguel, entenda o que aconteceu. E aí teve o filme com os 3 atores, uau! Esse filme, acho que ninguém lembra mais do que aconteceu no filme. Mano, inclusive, eu lembro, e é horrível, é uma história péssima. Tem mais furo do que peneira mesmo, assim, um negócio feio. E foi o ápice fortes emoções, 3 atores, meu Deus, explodiram porra de rojão dentro do cinema. Tá? Teve isso, mano, nossa, que ridículo. Não, e até hoje tem pessoas que ficam, talvez
um último filme que a Marvel acertou muito. Eu vejo muita, inclusive canal Nerdola falando. Já vi. Foi o Sem Volta Pra Casa e tal, porque teve aqueles fanservices e não sei o quê. Mas aí você vai ver, a pessoa tá falando que foi bom por causa dessa emoçãozinha que aconteceu na hora do cinema. Mas a história em si, você for conversar, você fica, nossa, realmente, né? Que história bosta. Começa a conversar, você vê que é uma merda. Então, a gente tá falando da coisa... Quando se fala de spoiler, você tá falando de uma coisa realmente muito superficial. O spoiler e o hype, eles são quase uma coisa só, de tão íntimo que são. Inclusive, é o problema que a gente já comentou no canal. Os canais Nerdola, os canais de cultura pop em geral, num frenesi pra ver as coisas recentes. E que de vez em quando até os caras quebram. Tipo, mano, não consigo assistir essas séries novas da Marvel. Como a gente falou aí, aconteceu No caso desses canais voltados a falar de tudo da Marvel, por exemplo. Porque a coisa saiu, mano, o cara, ele é obrigado, pelo trabalho dele, a ver antes de todo mundo. Porque se ele ser o primeiro a fazer o vídeo, vai ter muitas views e tal. Ele tem que ser o primeiro porque ele tem os spoilers, né? Ele sabe antes, então ele tem uma espécie de um superpoder, né? É muito esquisito isso tudo, né? E A discussão do spoiler, vocês vão ver, se vocês lerem o texto que a gente vai deixar aí. Mas a cultura do spoiler, ela de fato... A cultura não. O termo e o uso do spoiler nesse contexto já tinha surgido antes. Em contexto de fandom de alguma série, alguma coisa assim. Só que, realmente, só no nosso contexto, com internet, com mídias sociais, que você tem a cultura do spoiler e esse medo, esse pavor do spoiler surgindo. Apesar de esse uso, de fato, já existir lá atrás, nunca teria se generalizado essa tendência. mano, imagina uma época que a série passa na madrugada, toda noite na TV, e você tem que acompanhar, mano. Aí você perdeu um episódio, mano. No outro dia você vai... Pelo amor de Deus, cara, me conta o que aconteceu no episódio, eu dormi, velho. Exato. É a mesma coisa de você, não, agora eu vou poder acompanhar o próximo. Eu perdi aquele, mas agora eu acompanho a história. Realmente, né? Não teria esse drama. Impressionante. Eu acho que um ponto crucial, uma coisa que precisa ser frisada, apesar de muita coisa que a gente está falando e levar a essa conclusão. Mas assim, marca essa pergunta, se faça essa pergunta. Como a gente vai conservar a importância do spoiler, a importância de não levar o spoiler, a importância da surpresa do plot twist, e ainda assim conservar a noção de que a gente precisa retornar às obras. Que é uma coisa que é, assim, uma das principais coisas que a gente fala aqui. Porque são coisas antagônicas. É por isso que seria impossível, seria uma hipocrisia gigantesca, uma incoerência absurda, se o nosso canal, falando da importância desse retorno a essas obras, de analisar essas obras como um diálogo em que, inclusive, traz coisas novas toda vez que você volta a ela, e ao mesmo tempo a gente fala assim, não, mas agora a gente vai fazer um vídeo preocupados com as pessoas que não querem receber o spoiler. Né? Até porque assim, uma das coisas que não teria como a gente fazer isso é porque a gente fala de obra antiga. Um dos motivos. É a mesma coisa a gente falar assim, não me dê spoiler sobre quem é o pai do Luke Skywalker. Não diga. Não me diga quem traiu Cristo, mano, pelo amor de Deus. Exato, é a mesma coisa. Não me fale, né? Putz, cara, é um rito encenado há 2000 anos, reencenado há 2000 anos, relido há 2000 anos, e ninguém fica, putz, mas é paia, né? Que a segunda vez que eu fui ler, eu já sabia que Cristo ia voltar. Aí, assim, perdeu um pouco o impacto dessa volta. Dá pra dizer isso? Não dá. Foram 2000 anos dessa história definindo uma civilização. Então, história manjada, na verdade, faz civilizações. Não o contrário. Não uau, que surpresa, não sabia que isso ia acontecer. Não, cara, longe disso. É por isso que Cristo não voltou até hoje. A primeira pessoa que reclamou de spoiler pegou e falou assim, mano, mas peraí, ele falou que vai voltar? Mas onde vai estar a surpresa nisso? Mano, aí Cristo falou, tomar no seu cu, então não vou voltar não. Deus é o principal espalhador de spoiler. Ele fica contando as coisas pros profetas e fala, conta pra todo mundo que isso vai acontecer. Aí vai lá e acontece. Aí vai lá e acontece. Putz, mano, o Deus estragou a experiência do Apocalipse, mano. Que caralho, mano. Porra, Deus ia encarnar, mas ele avisou também, aí é foda, né? Jesus falou que ia voltar,
Aí, mano, e aí, como é que faz? Quando ele voltar, cadê a surpresa? A gente tava falando de exemplos, né? De coisas que você pode assistir de novo e não cansa. E sobre esse elemento também do plot twist, que dá um mind blow, assim, tipo, caralho. E, tipo, é interessante. Tem obras que realmente... Tem obras que chega a valer a pena você falar, não, eu vou te preservar dessa informação porque vai ser muito da hora quando você souber. Mas ainda assim são obras que a gente volta pra elas. É um tempero. É um tempero. É só um tempero, exatamente. Tompero. É. Mas se aquilo for a essência da obra, ela vai se esgotar ali. Por exemplo, histórias de mistério que te conduzem, você tem que raciocinar para chegar a uma resolução. Aquilo é mais um jogo do que uma obra, ele tem o seu valor. Porque ele é um exercício de raciocínio e tal. Mas não vai se tornar uma história clássica, a menos que ela tenha elementos que transcendem esse mistério. Inclusive, uma prova disso é Sherlock Holmes. Eu tinha um livro de Sherlock Holmes chamado O Signo dos Quatro. Que é tipo, o signo era tipo uma marca, um código, né? Não é o signo de... Não eram 4 signos, né? Um de peixes, outro de leão. Enfim, não sei por que que eu precisei explicar isso. Não precisava. E esse livro, mano, eu reli ele várias vezes. E desde a primeira vez eu sabia tudo. Mas era um livro muito bom, cara. Era um livro muito foda. Eu sabia a conclusão que o Sherlock ia chegar e eu ainda achava incrível a forma que ele chegava, toda vez. Era muito da hora. A análise, as observações do Watson. É incrível. Não tem essa. Cara, é simplesmente foda. Mesmo sendo uma obra baseada no mistério. É tipo Death Note. Acho que hoje todo mundo sabe que o L morre, tá ligado? Eu assisti Death Note sabendo dos principais spoilers. E isso nunca me desmotivou a assistir. Uhum. Extremamente foda. Tem um exemplo que veio na minha mente agora. É o Yakusoku Neverland, Promised Neverland. Que é um anime que todo mundo zoa das crianças gado, né? Que são criadas no orfanato. Nossa, bizarra essa história. Pra ser vendido pra demônio. É tipo um Death Note no quesito que é uma batalha psicológica deles com a mama, a Isabela, que cuida do orfanato, cuida das crianças com todo amor e carinho, mas no fim vai vender elas pros demônios comerem, né? E aí tem todo esse embate psicológico. No fim da primeira temporada, você descobre que o Ray é o filho biológico da mama. E ele tinha uma série de vantagens, ela dava uns presentes pra ele. Você não chega a... Pelo menos eu não pensei, porra, por que o cara tem um tratamento tão especial assim, comparado aos outros? Depois você descobre, não, é porque ele era o filho biológico. E mesmo assim, a mamãe tava se cagando, ela ia entregar ele também. Só que, enquanto ele tava lá, ele tinha certos benefícios. E é meio mind-blowing, porque como que funciona isso na obra? O Ray, ele sabe de tudo porque ele tem uma condição raríssima, que é ele se lembra de tudo desde quando ele era um feto. Então ele lembra de ter nascido num sistema lá controlado por demônios e tal. Ele lembra de quando ele estava na barriga da mãe dele, a música que a mãe dele cantava pra ele na barriga da mãe, da Isabela, né? E essa música é importante porque ela tem todo um plot envolvendo essa música aí. Só que a Isabela para de cantar isso em um momento da vida dela, né? E aí, um dia ela encontra o Ray cantando a música. Não tinha como ele saber. Era uma música que um amigo de infância dela criou. E aí ela fala, como você sabe dessa música? Aí ele fala, por que você deu a luz a mim? Pergunta. E ele pergunta, porque ele já sabia de tudo. Sabia que tinha demônio e tal, porque ele se lembra de tudo. E no anime você sabe que ele tem essa condição, mas você não sabia que ele era filho. Então, tipo, te dá um mind-blowing, tá ligado? Quando você vê isso. Porra, foda pra caralho. Mas o Yakusoku Neverland, ele é infinitamente maior do que isso. Então, realmente, é um tompeiro mesmo, tá ligado? Pra encerrar com chave de ouro essa primeira parte do mangá. Sim, pode crer. Extremamente foda. E eu acho que, fundamentalmente, é isso, né? Fundamentalmente é isso. Eu não sei imitar aquele porra. Fundamentalmente é isso. E até logo. Mas enfim, falando sério. Acho que é isso, né? Acho que a gente... mano, tem muita coisa que eu tava pensando em falar e acabei não falando porque são esses muitos exemplos que eu falei, né? Tipo, tal obra. Eu lembrei, por exemplo, que
Se você reassistir Pica-Pau, e você sabe o que vai acontecer nos episódios. E você ri toda vez. Mano, piada é isso. Piada, se você... Ela não estraga se você contar mais de uma vez. Exato. E, mano, tem uma grande malandragem que você pode fazer, só que você tem que esperar a pessoa tá meio brisando, assim. Tipo, acabou de acordar e tal. Que você pega e fala, mano, você conhece a piada do Não Nem Eu, a versão 2024? A pessoa, se ela estiver meio brisando, porque se a pessoa tem um raciocínio normal, ela vai sacar. Mas se ela tiver levemente alterada, você manda essa, é batata. A pessoa fala, não, aí, nem eu. Porra, mano, é engraçado pra caralho, velho. Você simplesmente atualizou a piada mais antiga da história. Então, né, mano? E é isso, a piada ela não perde a graça, não importa quantas vezes você conte, se for uma piada boa. Ou o comediante foi bom, né? É. Ou quem faz a piada foi bom. E com obras é a mesma coisa. Os clássicos não envelhecem, é a eternidade mesmo. É a ideia de eternidade, é um bagulho que se torna eternizado, no caso, né? Enfim, muito foda. Por isso que é possível dizer, quando o profeta diz que... Profeta não, quando um poeta romano diz que tal imperador foi ascendido aos céus, se tornou um com os deuses, e aí você lembra até hoje ele como uma figura semidivina, um grandíssimo general nobre e misericordioso, por exemplo, Júlio César, que o nome do cara virou um sinônimo de realeza, por isso tem czar, por isso tem nomes derivados dele só pra chamar de eu sou um rei. Então, assim, a gente tá falando de um cara que foi realmente, literalmente fundido com a eternidade. De fato, foi eternizado, foi divinizado. Então, as obras são isso, mano. As obras são o novo, são o céu, são o pleroma. Nunca foi tão fácil entender o que é o pleroma. Por isso que cultura pop é tão gnóstico. E eu tava pensando, falando ainda, tem um meme, só pra encerrar essa ideia que eu lembrei do Pica-Pau, tem um meme que o pessoal coloca o Kira dando uma risada, nada a ver, assim. Dá uma risada, assim, ele quebra toda vez que ele vê uma piada do Pica-Pau. Ou assistindo Chaves. Então, mano, tem coisas que simplesmente não perde a graça quando você sabe. E acho que agora a gente trouxe todos os pontos. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui que eu não queria deixar de trazer. Tem muitos outros. É engraçado como é conflitante, né? Tem pessoas, não quero saber. É o contrário da gnose mesmo, assim. Não me conte, eu não quero saber. Então, né? E a postura gnóstica, ela só pra deixar claro isso, meditação e exegese das obras, análise, né? Por isso que a gente diz, não sei se a gente chegou a falar no canal, né? Mas internamente aqui, a gente diz que a teoses, a doutrina filosófica, religiosa do nosso canal, é a reforma da reforma. Por quê? Porque... Nunca falamos no canal. Ah, sim. Que é até onde eu lembro. Sim. Porque a reforma, ela quis, digamos assim, abrir o copyright do personagem Jesus Cristo, para que ele pudesse ser interpretado de diversas formas. Porém, mesmo essas formas se tornaram congeladas. O que a gente vai fazer é destravar completamente esse copyright, mostrar esse Cristo como ele permeia toda a cultura pop, né? E a gente realmente é contra o copyright. Tem o vídeo do Spawn, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda no canal. Copiar não é roubar. Mas é isso. É isso aí. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E até a próxima. Falou! Falou!